Pois bem, eu vou apresentar hoje para vocês dois modelos matemáticos que tentam descrever alguns processos que evoluem ao longo do tempo. Por exemplo, dinâmica populacional, evolução de uma epidemia, disseminação de uma informação, dentre outros. Uma área importante da matemática aplicada é o estudo dos sistemas dinâmicos. Basicamente, assim, em linhas bem gerais, trata do estudo de um processo que evolui ao longo do tempo, geralmente descrito por uma função que depende do tempo, e a ideia é identificar padrões que permitam a gente entender como se dá a variação dessa função ao longo do tempo. E, quando possível, a partir de dados passados, a gente ter um modelo matemático que permita a gente fazer estimativas futuras. Muitos aí devem ter lembrado de meteorologia. De fato, meteorologia usa ferramentas de sistema dinâmico, dentre outras. Os modelos que eu vou apresentar aqui são bem simples, a partir de fatores, hipóteses simplificadas, mas que já permitem ter uma ideia de como você pode lidar com esse tipo de problema. Para deixar um pouco mais concreto, eu vou usar como exemplo o caso da dinâmica populacional. Ele vai servir como arquétipo que vai dar sentido ao processo que nós vamos desenvolver matematicamente aqui. Esse problema consiste no seguinte: você tem uma população de algum ser vivo vivendo em alguma região e você quer saber como que ao longo do tempo a quantidade de indivíduos nessa população vai variando. Então, através da taxa de reprodução e da taxa de mortalidade, essa população vai variando em quantidade. E a gente quer ver se tem um padrão nessa variação, que é a quantidade acumulada de indivíduos, como que ela varia ao longo do tempo. Bora lá, vou apresentar primeiro o problema de maneira abstrata, uma descrição matemática para o que eu vou fazer. Então, primeiro você tem uma grandeza que pode ser contada, quantificada, e você quer medir a quantidade dessa grandeza, sendo que ela varia ao longo do tempo. A maneira com que você mede esse tempo pode ser de forma discreta ou de forma contínua. Quando eu falo que o tempo é discreto, quer dizer que eu estou fazendo medidas periódicas, de hora em hora, dia em dia, ano a ano. Quando eu digo que o tempo está sendo medido em forma contínua, quer dizer que ele está sendo medido de forma instantânea, ou por uma interpolação, ou por um ajuste. No caso contínuo, essa quantidade medida de forma periódica vai dar origem a uma sequência de dados numéricos. Já no caso contínuo, a gente pode pensar na quantidade como sendo uma função real do tempo. Dado isso, o importante para a gente é entender como que se dá a variação dessa quantidade acumulada ao longo do tempo. Para pensar nessa variação, a gente vai fazer uma hipótese agora. Vou estudar modelos com a seguinte propriedade: eu quero que a variação na quantidade tenha que ser uma proporção em relação à própria quantidade anterior. Essa taxa de variação pode ser pensada como uma proporção, uma porcentagem. A gente vai discutir agora que forma que vai ter essa equação que representa essa ideia, essa hipótese. No caso discreto, a variação é dada por uma diferença e a gente obtém equações de recorrência para descrever esse modelo. Já no caso contínuo, a variação é dada pela derivada e a gente vai usar equações diferenciais para representar as relações. Para quem não é muito familiarizado com o conceito de derivada, que é um conceito mais abstrato na matemática, vamos pensar no conceito de velocidade. A variação discreta seria o que a gente chama de velocidade média, que é a velocidade ao percorrer de um ponto a outro. A derivada já corresponderia à velocidade instantânea, aquela que você vê no painel, aquela que te indica a tendência do movimento naquele momento. Antes de continuar como que essa equação pode ser descrita, eu vou apresentar mais alguns exemplos para a gente ter uma certa intuição de o que a gente pode esperar desses processos, dessas equações. Além do exemplo da dinâmica da população, a gente pode pensar também na evolução de uma epidemia. A grandeza que a gente está medindo aí, contando, é a quantidade de pessoas infectadas por uma doença contagiosa. E a variação se dá pela taxa de transmissão, assim como a de cura ou de fatalidade. Você pode também querer contar a quantidade de pessoas que têm uma certa informação numa rede de contatos. A variação, no caso, seria dada pela taxa de disseminação da informação ou de esquecimento. Você pode querer também medir o montante de capital, seja de recurso ou de dinheiro. E o que vai fazer variar isso são taxas de juros, rendimentos, depreciação. Enfim, só para a gente ter uma ideia da quantidade de problemas diferentes que estão associados a essa mesma ideia. Observe que, apesar de serem todos problemas de áreas bem diferentes, eles têm um processo em comum. A gente conseguiu observar e abstrair esse processo, que seria o modelo matemático. Então, daqui para frente, eu vou apresentar dois modelos matemáticos. Esses dois modelos que eu vou apresentar aqui vão ser o modelo exponencial e o modelo logístico. Então, vamos pensar primeiro no modelo exponencial. A hipótese que eu vou fazer aqui é que aquela taxa de variação ela vai ser uma constante. Portanto, é um número entre 0 e 1, positivo ou negativo, dependendo se ele vai dar um crescimento ou um decrescimento. No caso discreto, a gente vai ter que a variação entre a quantidade de agora e a de antes,
é um múltiplo da própria quantidade de antes. No caso da dinâmica populacional, você pode pensar que essa taxa de variação é dada pela taxa de reprodução per capita menos a taxa de mortalidade per capita. Então, se você tem mais reprodução do que mortalidade, você vai ter um número positivo e isso vai fazer a sua população crescer com o tempo. Caso contrário, você vai ter um número negativo e a população vai decair. Essa formulação é equivalente à outra. Eu posso também falar que a quantidade que eu tenho hoje é um múltiplo da quantidade que eu tenho antes. Esse múltiplo não é a taxa, mas é um fator. Ele vai ser um fator de aumento se a sua taxa for positiva, vai ser um fator de decrescimento se a sua taxa for negativa. Esse é um exemplo de equação recursiva que vocês devem reconhecer talvez lá do ensino médio, quando vocês davam a progressão geométrica. É exatamente essa mesma expressão. Inclusive, a gente tem uma fórmula direta para expressar como se dá a evolução dessa quantidade, que é uma fórmula que depende de uma exponencial. No modelo contínuo, a gente raciocina de forma análoga. A sua derivada, a taxa de variação da quantidade, é diretamente proporcional à própria quantidade. Isso é uma equação diferencial simples que a gente aprende a resolver no ciclo básico de exatas, cuja solução é a função exponencial. Interessante para a gente analisar nesses processos que variam do tempo em geral é o que acontece a longo prazo, ou seja, quando t tende a infinito. Isso que a gente chama na matemática de análise assintótica. A exponencial é conhecida principalmente pelo seu comportamento assintótico. Se a sua taxa for negativa, portanto o fator decrescente, a sua exponencial vai tender a zero. No caso de dinâmica populacional, isso significaria que a sua espécie iria ser extinta. No caso de uma taxa positiva com fator de crescimento, você teria que essa exponencial cresce ilimitadamente. Apresentando aqui o gráfico da exponencial, no caso, quando a exponencial tem uma taxa negativa, então você percebe um decrescimento. Temos o caso também onde a taxa seria nula, ou seja, não há variação. E o caso quando a taxa é positiva, onde há um crescimento. Esse crescimento ele vai se acentuando à medida que a taxa aumenta. E ele cresce ilimitadamente. E aí a gente esbarra num problema, porque no caso de dinâmica populacional, isso significaria que a sua população ia crescer sem limite nenhum para sempre. Então, para fazer essa análise a longo prazo, a gente tem que levar em consideração outras coisas. Por exemplo, a capacidade máxima que a sua população pode alcançar. E isso nos leva a um segundo modelo, que vai ser o modelo logístico. Agora a gente vai acrescentar uma hipótese ao modelo anterior. A quantidade ela vai crescendo até um certo limite, que eu vou chamar de capacidade máxima. No caso de uma dinâmica populacional, essa capacidade máxima tem a ver com o espaço físico, com a quantidade de recursos disponíveis, competição com outras espécies. No caso de uma epidemia, o limite seria a própria quantidade da população que está isolada para fazer a análise da epidemia. Mas vamos lá, como é que eu vou descrever isso agora? No caso discreto, isso quer dizer que a variação da quantidade, além de ser proporcional à própria quantidade anterior, ela tem que ter um fator de redução, de forma que quando a quantidade é pequena, ela pode variar mais livremente. Mas quando ela vai atingindo o limite máximo da capacidade, ela vai crescer mais devagar, vai ter algum empecilho para o crescimento. Isso pode ser feito inserindo um fator de redução, que é a porcentagem do que falta para atingir a capacidade máxima em relação à capacidade máxima. Então, se você olhar um pouquinho a fórmula que está aqui embaixo do fator, você percebe que se a quantidade é pequena, ele basicamente não interfere na variação e funciona como se fosse uma exponencial. E quando a quantidade está chegando na capacidade máxima, ele tende a anular, portanto não vai ter variação. No modelo contínuo você vai ter uma relação análoga. Você fala que a derivada da quantidade ela é diretamente proporcional à própria quantidade, mas com esse fator de correção pela capacidade máxima. No caso discreto, eu não apresentei a solução daquela equação de recorrência, mas no caso contínuo, a solução dessa equação diferencial também é bem conhecido com métodos que a gente aprende no ciclo básico. E a solução dessa equação diferencial é uma função chamada de função logística. Gráfico da função logística. Com R negativo se percebe também o decrescimento, assim como no caso exponencial. Com R nulo não há variação. Quando o R é positivo, parece inicialmente como uma exponencial, mas você começa a perceber que vai virando uma inflexão, onde você não passa de um certo valor. Essa é a limitação. Resumindo, eu apresentei dois modelos para analisar o crescimento de uma quantidade. Um deles você tem um crescimento livre, que seria o exponencial. No outro você tem um crescimento com limitação, que seria o modelo logístico. Agora vamos para as considerações finais aqui. Primeiramente, como eu disse, esses modelos são mais simples.
Claro que se você considerar mais fatores ou mais hipóteses, você vai precisar de modelos mais sofisticados, aperfeiçoando esses. E também problemas específicos vão demandar soluções específicas. No caso de evolução de uma epidemia, você não consegue trabalhar só com uma equação, você precisa de um sistema de equações diferenciais, aí já é um outro processo. Também o que eu estou apresentando aqui são modelos determinísticos. Você pode ter modelos não determinísticos ou estocásticos, que aí vão fazer um outro tipo de análise. E a área da matemática que se propõe a estudar esses modelos e aperfeiçoá-los é a área do estudo dos sistemas dinâmicos. Claro que também vai demandar de outras áreas de conhecimento, mas matematicamente essa é a essência do nosso problema. No final do vídeo, vou colocar uma lista de referências para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Eu encerro aqui, eu peço que vocês curtam, compartilhem e participem do nosso canal.